Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva agora e sempre. O Diori estava falando da alegria, a alegria nossa, porque nos reunirmos assim em nome de Jesus é uma bênção e é uma alegria assim enorme. E rever os corações queridos já de tantos anos, então ela se completa. É interessante que a gente observa que mesmo se vendo uma vez por ano, poucos minutos, esses vínculos, eles vão se estreitando cada vez mais. Aí eu lembrei de uma frase agora, do Emmanuel, que está no livro Boa Nova, que ele nos fala assim que os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, acho que é por aí mesmo, né? A gente está caminhando numa mesma direção. Isso é muito bom. Bem, hoje nós gostaríamos de lembrar, começar o nosso comentário lembrando a passagem de Estevão para o plano espiritual, que Emmanuel nos descreve no livro Paulo e Estevão. Então, Estevão, ele foi condenado à morte pela perseguição ferrenha de Saulo de Tarso. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, né? E ele foi condenado à morte pela perseguição de Saulo de Tarso, na época doutor da lei, ou seja, aquele que estudava e defendia a lei de Moisés. Então, antes da execução, que era a morte por apedrejamento, Saulo deu a Estevão a oportunidade de se defender, de jurar contra o Cristo. Mas ele, na fortaleza da sua fé, respondeu-lhe que nada o faria renunciar à tutela divina, que Jesus era sim o Salvador. E mais, morrer pelo Cristo representava para ele uma glória imensa, já que o Cristo havia morrido pela humanidade inteira. Diante daquelas palavras que foram consideradas ultrajantes, os fariseus mais exaltados partiram para cima de Estevão, agredindo ferozmente. Se não fosse a intervenção dos soldados, ele teria encontrado a morte exatamente naquele momento. Mas os soldados o retiraram em meio à turba enfurecida e o conduziram até o tronco, para que ele recebesse ali o cumprimento da sentença, onde os representantes de cada sinagoga seriam os responsáveis pelo apedrejamento. E eles então passaram a escolher o melhor local para acertá-lo, tendo cuidado de não acertarem de imediato a cabeça, para que o espetáculo não perdesse assim a intensidade e o interesse. Não obstante as vaias, as chagas que iam tomando todo o seu corpo, as lágrimas que lhe escorriam pela face, Estevão demonstrava uma paz de espírito impressionante. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o seu espírito estava tranquilo e esperançoso. E tal atitude deixava Saulo impressionado, perguntando a si próprio onde ele auria tanta coragem, tanta serenidade diante das pedras que lhe dilaceravam o corpo físico. No auge das dores físicas, ele sentiu que mãos carinhosas passavam de leve pelas chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Sem nenhum temor, ele percebeu que o suor da agonia lhe havia chegado. Nesse instante, ele começou a divisar os quadros gloriosos da outra vida. Viu-se cercado pelos emissários do Cristo. E neste momento, ele viu alguém se aproximando. Ele não teve dificuldade nenhuma para reconhecer quem era. Era o próprio Jesus, em todas as suas resplandecências celestes, que lhe acariciava agora brandamente a fronte, onde a última
uma flor de sangue. Saulo de Tarso, nesse instante, ou melhor, Estevão percebeu que Jesus contemplava-se melancolicamente o doutor da lei, como a lamentar os seus condenáveis desvios. Ele então sentiu no seu mundo íntimo uma sincera amizade pelo seu algoz. Afinal, ele, Estevão, conhecia Jesus, mas Saulo não. Experimentando uma sincera amizade, uma fraternidade real, ele rogou em tom inesquecível a Jesus, conforme nós vemos também relacionado em Atos dos Apóstolos. Estevão lhe pediu: Senhor, não me atribua este pecado. Quando nós lemos essa passagem, nós ficamos imaginando nós à frente de Jesus. Como será que Jesus iria nos contemplar? Será que ele iria nos olhar de maneira triste, melancólica, como ele fez em relação a Saulo? Ou será que Jesus nos ampararia de maneira suave, bondosa, como ele fez em relação ao Estevão? Qual seria o olhar de Jesus para conosco? Seria de censura ou seria de aprovação? Existe um texto escrito por Péricles do Amaral, que foi um jornalista, um escritor. Não é um texto espírita, chamado A Face de Jesus, de onde nós extraímos alguns trechos para refletirmos sobre esta questão. O olhar de Jesus para conosco. Seria de tristeza ou seria de alegria? Ele nos diz assim: será tão difícil reconhecer a face do Senhor? Para os maus, talvez seja mais que difícil, impossível. Para os justos e os humildes, certamente é fácil. Certamente os santos, os bem-aventurados, no instante mais glorioso de suas existências, mereçam a graça de contemplar o rosto do Senhor. Ou então, quem sabe, a face do Senhor esteja descrita num gesto. Por que não? Talvez o santo rosto esteja muitas vezes desenhado num gesto de solidariedade humana. Para alguns, a face de Jesus é a face de uma ameaça ao seu poder e seus privilégios. Para Barrabás, era a face da eterna dúvida. Para Pilatos, a face criminosa da indiferença e da omissão. Para Madalena, era a face do perdão. Para os vendilhões do templo, a face do castigo. Para Lázaro, a face da vida depois da morte. E para sua mãe? E para Maria? Como era o rosto do seu filho? A mais linda face, jamais vista por seus olhos, que viam neles as aflições do perseguido, do atormentado, do denunciado. Um rosto por onde escorriam gotas de sangue provocadas pela coroa de espinhos. O rosto de um inocente condenado e crucificado. Para Maria, a face do filho era a face do sofrimento do seu coração materno. Para Judas, aquela face era apenas o brilho de 30 moedas. Para Pedro, o pescador, a face do temor, que o levaria a negar 3 vezes antes do galo cantar, até que se tornou a face da verdade revelada. E para nós, como é a face do Senhor? Depende dos nossos atos, da nossa fé, dos nossos pensamentos, dos nossos gestos em relação aos nossos semelhantes, nossos irmãos. Vigiemos, portanto, os nossos pensamentos. Pesemos nossas palavras. Analisemos nossos atos, pois em cada gesto que fazemos pode estar refletida, aprovando-nos ou censurando-nos, a face
do Senhor. Nós sabemos que Jesus é a personificação do amor. E quem ama realmente compreende sempre. Traz a bondade, a compreensão e a indulgência no coração. Impossível nós imaginarmos Jesus nos olhando assim com ódio, com rancor, conforme nós costumamos olhar os nossos semelhantes quando estes nos desagradam. Jesus certamente nos olharia assim, com tristeza, como ele fez em relação a Saulo de Tarso, pelo nosso comportamento aqui na terra. Na realidade, censura ou aprovação residem dentro das nossas consciências. Não é necessário nós ficarmos frente a frente com Jesus. Não é necessário que Ele nos contemple, porque cada um de nós sabe perfeitamente como está se comportando aqui na terra. Se está cumprindo com os seus deveres ou não, se está fazendo todo o bem à sua volta, que é possível ou não. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: onde está escrito a lei de Deus? E a resposta foi: na consciência. A lei de Deus é sempre o bem. É o único caminho para a nossa felicidade. Quando nós nos afastamos desse caminho, nós criamos dívidas, conforme sabemos, que vamos ter que ressarcir nessa existência ou em outra existência, para ficarmos em paz, não somente com as nossas consciências, mas também com a lei de Deus, que é a lei do amor. Por isso que André Luiz nos fala assim: a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Por quê? Porque a culpa, as dívidas, elas se fazem acompanhar dos fantasmas da cobrança. Isso porque todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos contrários ao bem, eles ficam registrados em nossas consciências, na nossa tela mental, em forma de imagens, aguardando retificação. E enquanto nós não ressarcirmos esses nossos débitos, nós vamos ficar em paz conosco mesmos. Nós vamos conseguir assim subir à tona do lago maravilhoso da vida. Portanto, o único caminho que nós precisamos e devemos seguir aqui na Terra para alcançarmos, vamos assim dizer, a plenitude da paz, alcançarmos a felicidade que tanto nós almejamos, é a prática dos ensinos que Jesus veio nos trazer aqui na Terra. É a vivência do seu Evangelho. No livro A Vida Escreve, Hilário Silva nos conta uma passagem de Eurípides Barçanufo, que foi considerado o apóstolo da caridade. Ele nos fala ali que certa noite, Eurípides, em desdobramento, percebeu que, se desprendendo do corpo físico, ele começou a subir. Subia cada vez mais, como se algo o atraísse assim de maneira irresistível. Foi então que ele se deparou numa campina verdejante, e ao longe ele avistou um homem envolvido em doce luminosidade. Caminhou na direção desse homem, mas de repente ele escapou, como se algo impedisse de dar um passo a mais. Foi aí que ele se reconheceu na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abaixou a sua cabeça e começou ali, cheio de emoção, a refletir em todas as homenagens que foram feitas a Jesus até hoje, através da literatura, através da arte, nos templos que
foram elevados em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensou também naqueles corações que foram perseguidos por segui-lo aqui na terra. E nesse momento, ele percebeu que Jesus estava chorando. Foi então que ele, acreditando que Jesus chorava por aquelas pessoas que ainda hoje fazem sarcasmo do seu nome, criou coragem e lhe perguntou: por que chora, Senhor? Mas não obteve resposta alguma. E acreditando que Jesus chorava, realmente por aquelas pessoas que ainda o perseguem, que ainda não o compreendem, voltou a insistir: choras pelos descrentes do mundo? Foi então que Jesus levantou a sua cabeça, olhou para ele e lhe respondeu: não, meu filho, não choro pelos descrentes do mundo, os quais merecem todo o nosso amor. Sofro por aqueles que conhecem o Evangelho e ainda não o praticam. Nesse instante, ele conta que foi arrebatado para o corpo. Despertou e naquela noite não conseguiu mais dormir. Mas a partir daquele dia, ele trabalhou pela causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra até os últimos momentos da sua existência. Então nós vemos praticar o Evangelho. Como já mencionamos, é o único caminho para a nossa felicidade. Porque o Cristo, ele não brilha apenas pelos ensinos sublimados. Ele resplandece na demonstração. Então é isso que nós precisamos buscar colocar em prática aqui na terra, nas mínimas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, o que Jesus nos recomendava nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de crise, de desespero? Ele nos dizia assim: é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Porque nós sabemos que não é nos desesperando, não é nos entregando ao desânimo diante das dificuldades que nós vamos conseguir superá-las. Não é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Diante das ofensas, quando alguém nos faz algum mal, nos calunia, a recomendação de Jesus era: perdoai não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, que nós deveríamos caminhar aqui na terra sem carregar peso, sem carregar mágoa nos nossos corações, na nossa alma. Chico Xavier, a esse respeito, nos dizia assim: quem não perdoa carrega peso desnecessário. Por que desnecessário? Porque a lei é de amor. Então um dia nós vamos nos reunir junto a esse coração que nos feriu para aprendermos a transformar esse ódio, essa mágoa em amor. Então nós devemos nos esforçar para perdoar agora, para que tivéssemos uma boa convivência com os nossos semelhantes. Porque nós sabemos que viver é fácil, mas conviver que é difícil. A recomendação de Jesus era: faça aos outros o que gostarias que os outros os fizessem. Se nós nos lembrarmos sempre disso, diante de qualquer atitude, diante de qualquer palavra, nós erraríamos menos. E para que vivêssemos mais intensamente dentro da prática do bem, no exercício da caridade, Jesus nos dizia assim: faze isso e viverás. Viverás, como nós sabemos, de uma forma mais feliz, de uma forma plena. Mas nós nos autodesculpamos sempre dizendo assim: mas é muito difícil praticar o Evangelho. E realmente é muito difícil, porque as nossas imperfeições, elas falam muito alto dentro de nós.
E por mais que a gente queira, de repente nós estamos errando novamente, né? E muitas vezes batendo naquele mesmo erro. Não é difícil, sim, mas não é impossível. E não é impossível porque nós já temos algum conhecimento do Evangelho de Jesus em nossas vidas. E quem tem algum conhecimento já tem como se comportar melhor aqui na Terra. Já sabe, né, como deve se colocar numa situação, numa outra situação mais difícil e assim por diante. Só que além das nossas imperfeições, existe um outro empecilho que dificulta muito a vivência do Evangelho no nosso dia a dia. Que Kardec, profundo conhecedor da alma humana, questionou o Espírito da Verdade na pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas inclinações más? A resposta foi essa: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? E é verdade, né? A gente percebe como a nossa vontade é pequena diante das coisas mais corriqueiras aqui na Terra. Então, o que nós precisamos nos conscientizar é que nenhuma virtude se improvisa. Não basta nós desejarmos ser criaturas mais bondosas se nós não exercitarmos a bondade. Não basta nós sonharmos em sermos criaturas tolerantes se nós não exercitarmos a tolerância dentro do lar, no ambiente de trabalho, no trânsito e assim por diante. André Luiz nos fala assim: toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Então nós vemos disciplina, educação, porque nós precisamos nos educar moralmente, esforço e perseverança. E mais ainda, ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Então é um caminho realmente difícil, que exige de nós, mas se nós tivermos boa vontade, nós conseguimos sim trilhar por ele. Agora, quando nós já atingimos essa conscientização de que realmente precisamos nos transformar interiormente, que precisamos colocar em prática os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os instantes das nossas vidas, e de repente a gente falha, né? Fala alguma coisa indevida, da qual nós nos arrependemos depois, bate então dentro de nós uma tristeza muito grande, como se nós nunca fôssemos conseguir vencer a nós mesmos. Para isso, Emmanuel nos diz o seguinte: cair é acidente próprio dos que caminham. Ou seja, se nós estamos trilhando por uma estrada, nós podemos sim correr o risco de tropeçar, cair. Agora, o que nós não podemos mais é permanecer no chão, é nos acomodarmos diante dos nossos erros. E Francisco Cândido Xavier, nos consolando, né, e nos alentando para que isso não aconteça, ele nos dizia assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. É a ciência do recomeço, que é a mais nobre que o espírito pode aprender aqui na Terra. A ciência de recomeçar.
E nós tivemos esse exemplo, assim, de uma maneira brilhante, com o próprio Saulo de Tarso, que de perseguidor do cristianismo, quando ele se encontrou com Jesus às portas de Damasco, que ele reconheceu que Jesus era sim o Salvador, o Messias anunciado, daquele momento em diante, ele recomeçou. Trocou de nome em homenagem a Estevão, a quem ele havia condenado à morte. De Saulo passou a se chamar de Paulo e se transformou no campeão do Evangelho aqui na terra. Ele compreendeu que esse recomeçar não significava voltar às suas origens, voltar à casa paterna e começar a sua vida ali. Ele entendeu que esse recomeçar significava destruir o homem velho que existia dentro dele, substituindo-o agora pelo homem novo, transformado pelos padrões do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos desanimar nesse caminho. A árvore de hoje, ela já foi semente um dia. Então a jornada, ela se inicia com apenas um passo. Mas nós precisamos perseverar nesse caminho. Conscientes disso, dessa necessidade de nos transformarmos, de lutarmos dentro de nós pela nossa transformação íntima, pela nossa melhora espiritual, nós vamos compreendendo que essa face de Jesus que nós buscamos entrever lá no início, quando começamos a refletir sobre ela, nada mais é do que a face do bem, a face do amor. E nós vamos conseguir enxergá-la nos nossos menores gestos, nas nossas palavras mais simples, nas nossas atitudes mais simples aqui na terra. Sempre que atos, palavras ou gestos sejam uma manifestação da caridade, da vontade de ajudar, de compreender, de perdoar. Aí então a face de Jesus transparece dentro das nossas consciências. E nós, nesse esforço contínuo, quando buscarmos entrevê-la lá no fundo das nossas consciências, certamente nós vamos entrevê-la suave, doce, bondosa. Se não pela nossa total transformação, mas por esse empenho que já estamos demonstrando dentro de nós, para que um dia possamos ser aquilo que nós já sabemos que devemos ser. No livro Nos Domínios da Mediunidade, um instrutor espiritual ele faz a seguinte observação a esse respeito. Ele diz assim: as almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes ou na renúncia atenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Então, as almas realmente convertidas ao Cristo. Então, nós vemos que nós não precisamos fazer muito. São pequeninas coisas dentro do nosso próprio lar. Às vezes é cuidando de um ente querido, é buscando ter paciência com um parente de difícil trato, diante de um parente de uma doença difícil, que nós vamos conseguindo demonstrar a nossa transformação interior, que nós já estamos praticando os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alma que vivenciava Jesus em todos os instantes da sua vida foi Francisco Cândido Xavier. Como que o Chico entrevia a face de Jesus? Ele dizia assim: desde a escola primária
perguntava a mim mesmo como seria o semblante dele, o benfeitor incompassível. Muito cedo caminhei para a mediunidade e indagava dos espíritos amigos como seriam os traços fisionômicos do Senhor. Os benfeitores espirituais me determinavam procurá-los nas crianças doentes e desamparadas e nas pessoas abatidas, sofredoras, andrajosas ou feridas. Certa vez, meu pai, impressionado com a minha persistência em reportar retratos do Senhor nos jornais e nas revistas, me perguntou: Chico, que nome terá Jesus no céu? Eu, que estava sempre induzido pelos amigos espirituais a procurar a divina face nos sofredores e infelizes, imaginei que o Senhor, sendo o conforto e a providência dos tristes e desventurados, deveria ter no alto um nome de luz. E respondi: meu pai, eu penso que no céu Jesus se chama alegria, pois todos os que sofrem na terra estão esperando por ele. Quando nós temos a certeza do seu amparo, quando nós procuramos cumprir com os nossos deveres aqui na terra, ainda que à custa de lágrimas, quando nos empenhamos em vivenciar os seus ensinos em todas as situações das nossas vidas, nós vamos adquirindo pouco a pouco aquela paz de espírito que nós vimos em Estevão nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Nós vamos aprendendo a ter uma conduta de Eurípides Barçanufo, uma conduta e uma confiança que nós vimos em Francisco Cândido Xavier e em tantos outros corações que passaram aqui pela terra, que compreenderam Jesus e que se determinaram a segui-lo. Então é pouco a pouco. E lembrando ainda a ciência de recomeçar, que é uma das mais nobres que o Espírito pode aprender aqui na Terra, nós iniciamos lembrando a passagem de Estevão para o plano espiritual. Mas a passagem de Paulo de Tarso também para o plano espiritual foi algo assim muito belo, né? Pela sua transformação. Porque conforme nós mencionamos, Paulo viveu Jesus de tal maneira que ele chegou ao ponto de dizer: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então um dia certamente nós vamos conseguir afirmar da mesma maneira. Paulo de Tarso, ele foi decapitado em Roma numa grande perseguição aos cristãos logo ao raiar do dia. Depois desse ato hediondo, ele sentiu-se transportado por mãos invisíveis para um outro lugar. Mas ele estava muito fraco. Ele não compreendia o que estava acontecendo com ele. E tal como acontecera em Damasco, mais uma vez mergulhado em profunda cegueira. Ele então reuniu todas as suas energias mentais e rogou a Jesus um entendimento para aquela nova situação. Foi então que ele ouviu passos e, ao perguntar quem era, foi informado de que era Ananias, o mesmo Ananias que ele tinha ido até Damasco para prender e condenar à morte. Ananias então lhe disse: um dia Jesus mandou te restituir-se a visão para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a alegria de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Paulo de Tarso, então, voltando a enxergar, ficou encantado com a beleza e a luminosidade do lugar. Ele se viu rejuvenescido, não tinha mais rugas, não tinha mais cicatrizes. E naquele momento começaram a chegar do mais alto todos aqueles corações que participaram com ele
das lutas evangélicas, entoando-lhe hinos de boas-vindas. Ananias então lhe perguntou qual era o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Ele, como qualquer ser humano, lembrou-se imediatamente de Abigail, a noiva querida, que era a irmã de Estevão. Mas, recordando-se mais uma vez de que tudo aquilo ele devia à misericórdia de Jesus, respondeu a Ananias que o seu primeiro desejo era rever Jerusalém, onde tantos males ele havia espalhado. Todo o grupo rumou para Jerusalém, onde, no cimo do Calvário, de joelhos e em lágrimas, ele elevou uma prece fervorosa de agradecimento a nosso Senhor Jesus, sendo acompanhado por todos aqueles corações. Nesse instante, desenhou-se na tela do infinito um quadro de beleza singular. Como se o azul do céu tivesse sido rasgado, surgiu uma estrada luminosa e 3 vultos resplandecentes caminharam na direção de Paulo. Jesus vinha ao centro, Estevão do lado direito e Abigail do lado do coração. Os 2 irmãos se adiantaram, levantando-o delicadamente. Ele teve vontade de se jogar nos braços dos 2 irmãos, mas antes de tudo, reconhecendo mais uma vez que tudo aquilo ele devia a Jesus, buscou-lhe ansiosamente um olhar para sentir-lhe a aprovação. Jesus sorriu e lhe disse: sim, Paulo, sê feliz, vem agora a meus braços, porque é da vontade de meu Pai que verdugos e vítimas se reúnam para sempre na glória do meu reino. Todos eles ali, fiéis, os fiéis companheiros da luta pelo Evangelho, da redenção, acompanharam então as pegadas do Cristo, em busca das regiões iluminadas da verdade e da luz. Não é isso que aguarda todos aqueles corações que realmente trabalham e buscam praticar o Evangelho aqui na terra. E Maria Dolores, conversando com Jesus, ela perguntou assim: Senhor, se viesses hoje em pessoa até nós, o que te diria eu? Te diria que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino, sem cogitarem de saber o que são e quem são? Que a penúria do espírito campeia, insuflando amargura, rebeldia, sofrimento e ilusão? Que o medo, em se arrastando na escura inquietação a que se aferra, gera conflito e angústia em toda parte nos caminhos da terra? Que a riqueza do ouro não remove tristeza e solidão na alma ferida? Que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida? O que te diria eu, Senhor, se te encontrasse? Que nos condói ficar a multidão dos que fogem de si mesmos, dando-se a dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica, elevando o conforto sem dissipar as sombras da loucura? O que te diria eu, Senhor, se te encontrasse? Não te diria nada disso, pois tudo sabes ver muito mais do que nós. Rogar-te-ia tão somente a bendita prisão na força do dever que me guarde em serviço, para que eu saiba compreender, sem azedume e sem alarme, como aperfeiçoar-me para aceitar-te enfim. Porque tudo, Senhor, estará justo e certo, do que eu vejo no mundo longe ou perto, se a tua luz brilhar dentro de mim. E é esse o nosso desejo, que a luz de Jesus brilhe dentro de nós. Muito obrigada.